pode perder. Hoje estaremos falando a respeito de batalha espiritual. Ela existe, a batalha espiritual existe. Todos os dias passamos por apertos, dificuldades, problemas, lutas, tristezas, mas eu quero dizer para você que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o mal. Chegamos então à nossa terceira aula, falando a respeito do mundo espiritual segundo a Bíblia. Hoje vamos estar falando exclusivamente sobre batalha espiritual. Como entender a batalha espiritual e como nos proteger. Nós ficamos sabendo aí que nós estamos vivendo em dois mundos. Vivemos no mundo material e também vivemos no mundo espiritual. E já ficou bem claro na primeira, na segunda aula, que o nosso inimigo existe, que tem forças malignas muito interessadas em nos desviar de Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. Você queira ou não, você acredite ou não, existe uma batalha espiritual diária, fazendo de tudo para que nós possamos estar do lado contrário de Deus. Mas é importante que você abra o teu coração. O inimigo está fazendo de tudo. Nós também precisamos trabalhar com as armas que Deus nos dá. Não é verdade? Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, a realidade da batalha espiritual, as armaduras de Deus, como resistir ao inimigo e o papel da oração e também da palavra de Deus nas nossas vidas. A realidade da batalha espiritual. Esse é o primeiro ponto que estaremos falando e está aqui na palavra de Deus em Efésios capítulo 6, onde nós vamos estar lendo a partir do versículo 11. A realidade da batalha espiritual. Existe mesmo uma batalha espiritual? Existe alguém lutando para nos derrotar ou para nos atrair para o seu reino ou não? O que a palavra de Deus fala? Efésios 6, a partir do 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso. O inimigo, ele tenta lançar e formar, fazer ciladas contra a nossa vida. Mas nós precisamos nos revestir. Nos revestir é colocar sobre nós a armadura de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa ficar firme, não cair e também não ser atingido pelos dardos malignos. Porque a nossa luta não é contra, olha só, o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta ela não é contra as pessoas naturais como nós, certo? E sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tá vendo? A nossa luta contra o mal não se dá no mundo físico, no mundo natural que a gente vê, mas a nossa luta contra o mal dá-se no mundo espiritual. Por isso é tão importante a gente entender o que a palavra está falando. A nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes lutamos contra pessoas que nos odeiam, que falam da gente, que caluniam, que mentem, que roubam, mas na verdade a nossa maior luta é contra o mal que a gente não está vendo, né? Aquele que lidera tudo isso, e é o diabo, diz a palavra de Deus. Então, no versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. É um detalhe importante. Aqui a Escritura está dizendo que nesta batalha espiritual você tem que ter o cuidado de colocar toda a armadura de Deus. O que é
toda a armadura de Deus. O soldado tem que ser equipado desde a cabeça até os seus pés, para que ele possa estar completamente protegido contra o mal. Às vezes a gente sai tão afoito para a guerra, não é verdade? Que a gente coloca um capacete, coloca uma coisa nos pés lá e sai correndo. Quando chega lá na metade do caminho, não trouxe nem a espada. É, nós precisamos prestar atenção. Existe mesmo uma guerra, existe mesmo uma luta, e todo dia o pecado vem, o diabo vem, as armadilhas surgem, e nós precisamos tomar cuidado para estar munido da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, da cabeça até os pés. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Diz aqui, e para que a gente tem que colocar toda essa armadura de Deus sobre a nossa vida? Para que possais resistir o dia mal. É para que a gente possa resistir o dia mal. Quando vem a tristeza, vem a angústia, vem o problema, a dificuldade, se você não está com a armadura completa, você fica triste, você fica desanimado, você desiste. Mas se você está com a armadura de Deus, você vai resistir, você vai ficar de pé no dia mal. Aconteça o que acontecer, você vai crer. E depois de ter desfeito isso, permanecer inabalável. Vem a dificuldade, vem o problema, mas nessa batalha você está seguro, porque você está com a armadura de Deus, com toda a armadura de Deus. Amém? Então aqui nós vemos que existe mesmo uma luta diária, existe mesmo uma batalha espiritual. Aqui estamos vendo que é realmente uma realidade. A gente não pode negar isso, temos que entender isso. Mas existe também uma provisão de Deus, que é a armadura de Deus. E eu quero ler com você aqui do que se compõe a armadura de Deus. A partir do versículo 13, que diz ali, tomai, portanto, toda a armadura de Deus. E no 14, diz ali, estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, igreja? Que palavra extraordinária de Deus para a nossa vida hoje. Existe sim, desde a cabeça até a planta dos seus pés, existe uma provisão de Deus para essa batalha. Primeira coisa que você tem que colocar no capacete da salvação, você tem que saber que você é salvo, você tem que saber, e o inimigo não pode roubar isso da tua vida, você tem a mente de Cristo. Então, se você tem o capacete, a tua mente está protegida contra os maus pensamentos, contra coisas ruins que venham atingir a tua mente. Tua mente não será atingida em nome do Senhor. E a palavra de Deus fala depois que nós temos uma couraça. A couraça é aquela parte do soldado que protege o peito, né? Onde está ali o sistema vital da nossa vida. Então, se você está vestido com a couraça da justiça de Deus, o mal não vai chegar no teu coração, nos teus sentimentos. Os teus sentimentos não serão afetados, não serão tocados, porque eles estão protegidos pela couraça da justiça de Deus. E também diz aqui que nós temos que ter a verdade na nossa vida. Tem que estar cingido com a verdade. O cinto da verdade é o que aperta tudo. Era o cinto na roupa do soldado, o cinto era importantíssimo.
Se não tivesse o cinto, ao correr, de repente, ele podia se atrapalhar, o cinto segurava tudo. A palavra de Deus, a verdade, segura tudo na nossa vida. Não é verdade, querido? Então, calçar os pés na preparação do evangelho. Você já viu o soldado ir para a guerra de pé descalço? Ligeirinho ele vai desistir, vai parar. Você não pode ir para a guerra sem calçar os pés no evangelho. É a palavra de Deus. Temos que falar da palavra. Temos que estar alicerçados no evangelho. E outra coisa importante ali, que também tem o escudo da fé. Porque através do escudo da fé, todos os dardos que o inimigo joga batem ali e caem ao chão. Não chega na tua vida. Amém, querido? Olha só que coisa extraordinária de Deus. Uma coisa importante que eu vi aqui, que depois dele relacionar todos os itens da armadura, ele diz ali, e depois que a gente ter todos os equipamentos, né? Diz ali, tem que ter oração e súplica no Espírito e perseverança. É interessante isso, né? Com tudo isso que nós temos, se nós não tivermos oração, vai tornar-se inútil. Você não vai conseguir ter objetivo, ou seja, não vai conseguir ter vitória. Amém, querido? Você precisa ter oração, porque a oração é uma das partes da nossa armadura. Ela pertence à armadura de Deus. Sem oração não vai. Sem oração não vai. Pode crer nisso. Sem oração o crente não tem poder e ele para. Então o papel da oração e da palavra é fundamental. A palavra de Deus fala ali, Jesus está no deserto, em jejum e oração, maravilha. Mas ainda tinha uma terceira coisa, jejum e oração, ele estava no deserto, Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 11 fala, mas ele, ao ser tentado, ele refuta todas as armas de Satanás através da palavra. Jejum, oração e palavra fazem parte da nossa armadura. Amém, querido? É importante que você creia nisso. Nós vemos lá no passado Daniel, um homem de Deus, ele se dedicou a orar e clamar a Deus porque ele estava buscando resposta para a sua vida. Ele orou um dia, 2, 3, 10 e nada acontecia. Ele orou até acontecer, ou seja, ele orou até vir a resposta que ele estava querendo. E para isso foi necessário orar e jejuar 21 dias. E quando o anjo desceu, falou com ele, disse: amado de Deus, homem amado de Deus, agora que eu consegui vir até ti e trazer a resposta para aquilo que estava pedindo. E ele fala: no primeiro dia que você começou a orar, eu já desci com a bênção. Deus ordenou que eu descesse com a bênção. Mas quando eu cheguei nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual aqui, né? O que aconteceu? Diz ali o anjo que ele foi parado, ele foi barrado por demônios que ali estavam para impedir a resposta de oração. E Daniel continuou orando, batalhando, porque a batalha dele não era contra sangue nem carne, não era contra homens, mas era contra espíritos malignos, e ele continuou orando, e lá em cima a batalha foi decidida. E os anjos de Deus venceram, e o anjo desceu e trouxe a bênção e a resposta para Daniel. Amém, querido? Então, presta atenção aí. A batalha espiritual, ela é uma realidade na nossa vida todos os dias. Todos os dias, né, estamos aí nessa batalha. Mas tem provisão de Deus, tem armadura de Deus, e você sabe que nós podemos resistir em nome de Jesus. Jejum, oração, a palavra, a armadura de Deus. É isso aí. Amém? Então, prepare teu coração, né, porque logo, logo nós vamos estar lançando aí o quarto vídeo desta série, mas é importante, né, que você
faça uma análise, pega ali, né, aquelas partes que a gente está falando aqui em Efésios 6 e faz uma análise ali de cada parte da armadura de Deus. Amém, querido? Tá? Nós podemos vencer. Com Deus, nós podemos vencer. Amém? Este é o mundo espiritual no qual a gente está vivendo numa batalha, mas nós sabemos que já somos vencedores em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Quem sabe você agora está passando aí por uma batalha tremenda, uma batalha na sua mente, uma batalha nos seus sentimentos. Quem sabe lá nos seus pés você não sabe para onde ir, que caminho tomar, muita indecisão na tua vida. Eu quero orar que Deus abençoe você. Paizinho querido e santo, nós estamos orando nesse dia, Pai, pedindo pela vida dos teus filhos e tuas filhas que estão nesse momento, ó Pai, assistindo esse vídeo aula, que eles possam ser tocados com a tua graça, que eles possam ser abençoados e que a tua armadura venha sobre suas vidas, que eles possam ser revestidos, serem revestidos da tua presença e da tua glória. É no nome do Senhor, Pai, que todo o dardo do maligno caia por terra, que eles possam ter sabedoria para usar o escudo, sabedoria para usar a espada e sabedoria para usar a oração. Pai, é no nome do Senhor que nós oramos, Deus, e é no teu nome que agradecemos pela vida de cada um desses. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida para a glória de Deus e até a outra aula.